Vamos seguir falando sobre Boletim em Foco, gente. Para analisar esse relatório divulgado agora há pouco, eu converso agora com Marcela Caualti, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Tudo bem, Marcela? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada por conversar com a gente aqui. Bom dia. Olá, bom dia, obrigada pelo convite. Quero te ouvir, Marcela, sobre esse cenário que a gente está vendo agora neste momento. O que chama mais atenção, obviamente, é novamente IPCA de 2025 caindo. Por que, na projeção de vocês, isso está acontecendo? Bom, a gente teve números do IPCA, né, do dado da prévia de inflação de abril, que saiu na semana passada, vindo bem em linha com o mercado, né? A gente viu o número menor, inclusive, do que havia vindo em março. A gente tem um pouco de expectativa de que haja alguma desaceleração mundial por conta das tarifas impostas pelo Donald Trump. Isso deve levar também o Brasil a desacelerar de forma indireta, né? Moderada e indireta. E aí a gente vê essa diminuição das projeções para esse ano. Mas vale lembrar que a gente ainda tem projeção de IPCA para esse ano quase 100 pontos acima do teto da meta. Então, ainda que tenha tido uma diminuição, isso não traz tanto alívio assim para a autoridade monetária, que deve continuar aí com bastante atenção em relação à estabilidade de preços. E, além disso, a gente teve uma redução para esse ano, mas um aumento para o ano que vem. Então, a gente tem uma expectativa de IPCA fora da meta, tanto em 2025 quanto em 2026. Perfeito. Queria até entender de que forma, na avaliação de vocês, o IPCA 15, que saiu na última semana, pode ter contribuído também para essa redução e o que, na sua avaliação, levando em consideração esse vai não vai de tarifas, esse cenário, mesmo aqui, cenário fiscal brasileiro, o que pode ter feito realmente com que, vamos baixar de 57 para 55 agora esse IPCA, ainda que esteja realmente, como você lembrou, muito distante da meta, até mesmo do teto da meta? A gente tem dois fatores aí que vêm das tarifas e que podem ajudar um pouco a inflação aqui no Brasil. O primeiro deles é a questão da desaceleração no mundo todo. É claro que a gente não vai ficar imune a isso, ainda que a desaceleração chegue no Brasil de forma indireta e bastante moderada. Tanto é assim que a expectativa de PIB segue ali estável nos 2%. Outra forma de impacto dessas tarifas sobre o Brasil é com relação às commodities. A gente viu uma desaceleração muito forte, principalmente nos preços de petróleo. Isso também acaba ajudando a expectativa de inflação. Agora, por outro lado, né, que acabam amortecendo esse efeito, a gente ainda tem riscos internos muito altos à inflação. O mais importante deles, que a gente viu no IPCA 15, é a inflação de serviços, que segue acelerando. Não só está alta, como segue se distanciando ali da meta. Então, a inflação de serviços deve ser a principal pressão e a principal preocupação do Banco Central brasileiro. E é nela que o impacto da alta das taxas de juros mira, né, justamente nessa inflação de serviços. Então, por isso, repito, o Banco Central deve seguir muito vigilante em relação à estabilidade de preços. Aproveito até para perguntar para você, Marcela, diante do que a gente tem acompanhado, as movimentações feitas pelo Banco Central, o que esperar nessa próxima reunião do Banco Central, se vocês estão projetando 0,75, 0,5 para esse aumento na taxa de juros? Ficou muito claro por parte do BC de que vai acontecer um aumento, o que não está claro ainda é o quanto que vai ser desse aumento especificamente. A gente sabe que um ponto não deve ser, como a gente já acompanhou aí nas últimas declarações feitas pelo Banco Central. E aí, diante do que a gente está vendo, vocês avaliam que seria, então, uma questão de talvez subir novamente a taxa de juros para um ponto, por exemplo, ou não? Talvez subir aos pouquinhos. Tem um ponto bastante interessante aqui, que desde que a gente viu esse tarifaço vindo do Donald Trump, a gente viu revisões super importantes de PIB, de inflação, de juros, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente não viu revisões fortes do lado da atividade e nem do lado da política monetária. Na última reunião, o Copom tinha indicado que a decisão de maio traria
ainda uma alta nas taxas de juros, mas uma alta um pouco mais moderada, né, uma alta um pouco menor. O mercado tem em grande parte expectativa de 0,5 ponto percentual, essa também é a nossa expectativa, e que viria ali em linha com que o Banco Cen do com que a gente já esperava antes do tarifaço. O Banco Central está próximo do fim do ciclo de alta de juros, mas a expectativa é de que tenha que ter pelo menos um ajuste nessa, talvez um ajuste na próxima, vamos ver o que ele vai indicar, e que essas taxas de juros sigam em patamar elevado por bastante tempo, ou seja, esse ciclo deve ser bastante longo, né, ainda que o Banco Central pare, a taxa de juros fica alta para conseguir justamente segurar essa inflação vinda, do setor de serviços, né, e principalmente dos salários mais altos. Perfeito. E aproveito para te perguntar também, quando que na avaliação de vocês essa política monetária vai começar a fazer efeito na inflação especificamente? É papo lá para o fim do ano, ano que vem? As estimativas dos economistas são de que a política monetária tem efeitos sobre a inflação de 6 a 8 meses depois que o ciclo começa. O ciclo começou em setembro, então a gente está começando a ver esses efeitos na inflação por agora. A questão é que, como o mercado de trabalho continuou acelerando, mesmo que a política monetária tenha um efeito, um vetor de baixa para a inflação, o mercado de trabalho é um vetor de alta para a inflação. E vale lembrar que de setembro para cá a gente teve uma alta do câmbio também. É claro que depois de chegar ali nos 6,30 ele voltou para o patamar entre 5,70 e 5,80, mas ele está muito acima dos 5,50 que a gente via ali em meados do ano passado. Então também, esses 2 vetores para puxar a inflação para cima têm compensado em parte o que a política monetária, teve que fazer. Até por isso mesmo que a gente viu as expectativas, que no começo do ciclo iam ali perto de 13, agora as expectativas estão ali que no final do ciclo a Selic chegue perto dos 15. Mas vai ser bastante importante a gente entender como vai ser a evolução das tarifas ali nos Estados Unidos, os efeitos sobre a atividade por lá e por aqui, para que a gente entenda exatamente se o Banco Central, depois dessa, na semana que vem, vai ter que subir a Selic mais uma vez. Perfeito. E aí, outro ponto que eu gostaria de entender na percepção de vocês é com relação ao ano que vem. A gente teve também um leve ajuste no IPCA de 2026, subiu quase nada, mas ainda assim foi uma alta aí relevante que a gente está de olho. Queria entender na sua percepção por que então teve essa leve correção para o ano que vem, tem essa queda que foi um pouquinho maior para esse ano de 2025, então para o IPCA, mas para 2026 uma leve alta. Porque os indicadores de atividade ainda mostram para a gente deve seguir crescendo, numa velocidade relativamente boa aqui no Brasil, né. 2% de PIB esse ano, um pouquinho menos no ano que vem, ainda é muita coisa quando a gente lembra que a base está bastante elevada. O Brasil vem crescendo bastante desde o final da pandemia. E o mercado de trabalho está muito inflado e a gente tem programas de transferência de renda sendo renovados e ampliados não só esse ano, quanto no ano que vem. Isso acaba colocando uma pressão importante sobre a inflação de demanda e faz com que a gente tenha aí, mesmo com a política monetária contracionista, ou seja, mesmo que os juros subam a 15 esse ano e continuem nesse patamar até o ano que vem, a desaceleração da inflação é muito lenta. E aí essa expectativa do mercado que inclusive fique acima dos 4,50 no ano que vem. De fato, o ajuste é pequeno, né, de 4,50 para 4,51, mas isso indica uma mudança de viés. O mercado começa a esperar inflação acima do teto da meta para o ano que vem, ou seja, a gente tem muita dificuldade mesmo de controlar a inflação e trazer estabilidade para os preços. Perfeito. E aí, para essa semana também, a gente teve um boletim Focus que não teve alteração com relação ao PIB, mas também é um cenário para a gente ficar de olho, levando em consideração que a gente está com taxas de juros consideradas altas, e isso, somado também ao que a gente está acompanhando lá fora, essa expectativa, de modo geral, de uma desaceleração como um todo na economia global, isso também pode respingar aqui. Como é que você faz essa avaliação, olhando para o nosso cenário de crescimento econômico ou talvez até uma desaceleração?
Eu ressalto novamente que desde o começo de abril, né, a gente teve revisão super forte de PIB lá nos Estados Unidos, inclusive na Europa também, e aqui no Brasil foi mantida a expectativa do PIB em 2%. Isso acontece, em primeiro lugar, né, a gente tem aí, como eu falei, expectativa de força da atividade econômica no Brasil nesse ano e no próximo, focada em mercado de trabalho, focada no consumo das famílias, e mesmo que a gente tenha aí um efeito indireto dessas tarifas sobre a desaceleração da economia mundial e também a desaceleração da economia brasileira, essa desaceleração que chega aqui, ela é bastante moderada, porque tem essa compensação do vetor de demanda. Por isso essa expectativa de PIB em 2% para esse ano e para o próximo, né? É bastante curioso a gente ver que as expectativas não mudaram, em relação à economia brasileira. Mas, de novo, a gente tem que ver como é que vai evoluir, a economia americana. Afinal de contas, né, é um grande parceiro comercial brasileiro, e também a economia chinesa. Como é que vai ser o desdobramento disso tudo que está acontecendo, para as novas regras do comércio mundial? Isso vai ser super relevante para a gente ajustar ou não as nossas perspectivas para o Brasil. Perfeito. Queria até entender de que forma que, na sua avaliação, isso pode acabar respingando aqui no nosso país, levando em consideração que a gente está acompanhando. Ainda é muita incerteza, né? Existem muitas dúvidas com relação a esse cenário, qual que deve ser o movimento aí por parte dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, principalmente, mas queria entender de que forma que isso pode acabar refletindo no Brasil, ainda que não exista muita clareza. Queria que você fizesse até talvez um exercício de futurologia para entender qual seria um caminho. Vamos lá, é aquela história, a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né. A notícia ruim é que, de fato, o tarifaço pegou o mundo todo, houve surpresa em relação à extensão geográfica desse anúncio e também ao tamanho das tarifas. Isso certamente vai fazer com que o mundo todo, diminua o seu comércio, né, todo mundo compre menos de todo mundo, isso deve levar a uma desaceleração econômica de forma generalizada, essa é a notícia ruim. A notícia boa é que ali, né, entre os países, tarifados, o Brasil ficou com a menor das tarifas. Eles chamam ali até de tarifa mínima, que é a tarifa de 10%. Isso deve fazer com que o Brasil tenha a oportunidade de ocupar parte desse vácuo, né. Alguns países estão se distanciando comercialmente e, dado que o Brasil tem as menores tarifas, ele pode ocupar o vácuo ali de alguns países que vão se afastar dos Estados Unidos, ou até mesmo exportar para a China, por exemplo, que provavelmente vai comprar menos dos produtos produzidos nos Estados Unidos. A gente não sabe, então, como que esses vetores vão se compensar daqui para frente, porque isso depende, do equilíbrio final. Como é que vai ser o equilíbrio final das negociações, né? Trump e China já disseram que 100%, mais que 100% é proibitivo, mas a gente não viu as negociações avançarem. Então a gente vai precisar ver de fato os números finais das tarifas para conseguir entender, exatamente como vão ficar esses vetores. Mas fato é que o Brasil tem uma questão indireta ruim e também um benefício aí por ter ficado nas tarifas mínimas. Perfeito. E aí, Marcela, eu queria de novo fazer um exercício de futurologia para entender um pouco do comportamento do dólar, levando em consideração aqui o Boletim Focus, que manteve o dólar a 5,90 para esse ano, praticamente aí para o ano que vem também. Como é que você está vendo esse cenário do dólar diante de tantas incertezas, desse movimento todo que está acontecendo? Tem questões fiscais no Brasil que parece que nesse momento não estão chamando tanta atenção, pelo menos não na comparação com o que a gente viu no fim do ano passado. Parece que nesse ano elas estão saindo até despercebidas na comparação com o que está acontecendo no cenário externo, mas ainda assim queria entender qual que é o cenário, porque a percepção que a gente tem aqui olhando o dólar todos os dias é de que ele está ainda tentando entender qual vai ser o caminho nesse ano diante de tudo que está acontecendo, essa alta volatilidade, né? Parece que ainda não parou ainda, porque às vezes a gente está vendo quase R$ 6 e às vezes está 5,60. Qual o caminho que você acha que pode ser para esse ano, ainda que eu sei que é realmente uma pergunta difícil de responder? O dólar ele começou o ano ali, né, se acomodando, e a incerteza que foi causada pela nova política externa americana certamente pesou sobre a moeda, né, e acabou gerando esse mundo de volatilidade em todos os ativos, inclusive, na taxa de câmbio. Olhando para frente, a gente tem aí o vetor externo, que a gente tem visto uma
o dólar perder força, principalmente em relação às moedas de países avançados, ao euro, ao ien japonês, enfim. Essa perda de força do dólar acabou ajudando, então, a moeda brasileira. Agora, os emergentes, quando o mundo olha, né, nesse monte de incerteza, o mundo fica mais avesso a risco, ou seja, acaba procurando ativos com mais segurança, e os emergentes, como o Brasil, acabam sendo aqueles países ali um pouco mais arriscados. Então, o real brasileiro acabou não se beneficiando tanto dessa, né, da perda de força da moeda americana. Isso tudo para dizer que a gente tem tido ali a taxa de câmbio ao redor dos 5,80, enfim, mas para o final do ano ainda há expectativa de uma desvalorização adicional do real, não para aqueles patamares acima de 6, igual no final do ano passado, mas uma desaceleração sim, vinda de fatores internos. Esse ponto que você trouxe é fundamental, a questão fiscal. O mercado, ele acaba, né, os preços acabam reagindo às notícias que naquele momento parecem mais importantes. E nesse momento, obviamente, são esses anúncios, vindos lá de fora. Mas a incerteza fiscal deve voltar para o radar, sim, ao longo desse ano. Em primeiro lugar, a gente viu, há alguns dias, o anúncio da LDO, do projeto de orçamento para 2026. Esse projeto traz estimativas muito otimistas que não devem virar realidade, e provavelmente a gente vai ter muita dificuldade do governo de cumprir a meta. Então, só isso já traz o fiscal de volta à baila. E vale lembrar que em 2026 a gente tem eleição. Parece que falta muito tempo para outubro do ano que vem, mas daqui a pouco as pesquisas aqui no Brasil já vão começar a dar o tom do que deve ser essa eleição, e a gente já vê inclusive os políticos se mobilizando em relação a alianças para essa disputa. Quando a gente olha a eleição em 2026, a gente também acaba olhando, começando a tentar imaginar de que forma o governo vai se comportar para tentar chegar com uma popularidade alta naquelas eleições, e aí isso sim se traduz em muitas vezes em mais gastos fiscais, como foi na última eleição em 2022, e também a gente começa a olhar para frente, dependendo de quem, né, de como estivesse desenhando ali a probabilidade de eleição de um lado ou de outro, também a gente começa a ter um pouco mais de previsibilidade em relação ao que vai acontecer do lado da política fiscal. E essas duas coisas devem fazer o fiscal voltar aí para o radar do mercado, provavelmente pesando sobre a moeda brasileira e levando aí para esse patamar esperado pelo Focus entre 5,90 e 5,95. Perfeito. Então, na sua percepção, esse 5,90 faz sentido, pelo menos nesse momento, apesar aí dessa grande incerteza. Sim, faz sentido justamente por conta do risco doméstico, que ainda não dá para ser descartado. Perfeito. E aí, olhando ainda para o cenário de desaceleração global que a gente está acompanhando e que tem uma tendência forte, a gente viu inclusive a FMI diminuindo a previsão de crescimento do PIB do Brasil para 2%. Global também teve uma projeção de queda, mas queria falar especificamente com relação ao Brasil. A gente está de olho também nesse cenário em que Fazenda tem feito aí uma projeção em torno de um crescimento de 2,3%, 2,5%. A Haddad falou semana passada que vai crescer 2,5%. Qual que é o caminho que, na percepção de vocês, faz mais sentido? É a leitura do Boletim Focus, que está fazendo esse caminho, então, para em torno de 2%, leitura do FMI, leitura da Fazenda. Qual que é o caminho que, nesse momento, vocês acham que faz mais sentido, levando em consideração o que a gente está acompanhando? A gente tem uma projeção importante para a super safra nesse ano também, mas ainda assim tem muita incerteza, muita instabilidade. Como é que você enxerga esse cenário do PIB do Brasil? Os nossos modelos apontam para um cenário de PIB esse ano mais perto dos 2%, né. A gente tem aí como vetores positivos o mercado de trabalho, a questão do incentivo fiscal e também a super safra que acaba movimentando não só o setor agropecuário, mas também os setores acessórios que a gente chama, né, serviços agropecuários, enfim, isso tudo é bastante relevante. Mas, por outro lado, a gente tem como peso ali bem forte para puxar a economia para baixo a questão da política monetária, né? Juros a 15%, de fato, exercem
um peso importante sobre a atividade, a gente deve ver isso esse ano. E justamente essas expectativas positivas, né, muito otimistas, vindas do Ministério da Fazenda e que estão ali justamente na previsão orçamentária para 2026, são parte do que leva o mercado a acreditar que as estimativas do orçamento não são factíveis, né. Provavelmente a gente não vai ter cumprimento de meta, porque se o governo espera aí PIB 2,5, 3 e vem, perto de 2, a arrecadação também fica muito menor e dificulta o cumprimento, do objetivo fiscal, que é equilibrar as contas públicas ao longo desse ano. Eu aproveito até para te perguntar, Marcelo, para além de Boletim Focus, a gente conversou com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, na semana passada, e ela falou muito sobre a necessidade de revisão de gastos e também para pensar num cenário de talvez repensar o arcabouço fiscal na verdade, renovar o arcabouço fiscal. Ela cita a possibilidade de fazer isso só em 2027, muito por causa dos precatórios e porque a gente está... 2025 é esse ano, então, que tem que aprovar algumas reformas, mas olhando para 2026, a gente sabe que é um ano eleitoral e que quando a gente olha para esse cenário fica muito difícil fazer qualquer movimento, ainda mais um corte de gastos, e ela chega a citar essa possibilidade, então, para 2027. Você enxerga também essa necessidade de repensar para além, né, desse corte de gastos que a gente viu que aconteceu no fim do ano passado, não foi da forma como realmente o mercado estava esperando e, de modo geral, o Haddad disse na época que a ideia é que o corte de gastos acontecesse de forma rotineira, não como uma coisa extraordinária, mas ainda assim queria entender a sua perspectiva, até olhando para o arcabouço fiscal de modo geral, se é necessário repensar a forma como ele funciona hoje. Me parece que sim. O arcabouço fiscal, ele funciona como uma âncora. O que eu quero dizer com isso? O mercado precisa de previsibilidade, e principalmente previsibilidade institucional para tentar entender para onde vai o país e para que a gente faça as nossas projeções e os investimentos. Lá em 2016, quando o teto de gastos foi proposto, ele trazia justamente essa âncora, trazia justamente a gente conseguia ter uma previsibilidade de quanto o governo iria gastar, mas ele deveria ter vindo acompanhado de reformas que pensassem não só no quanto o governo gasta, mas do como o governo gasta. Por exemplo, a reforma da Previdência. Essa reforma sim saiu, mas outras reformas estavam ali no radar, como a reforma administrativa, que acabaram sendo deixadas de lado, né? A gente teve aí um momento muito imprevisível durante a pandemia, que acabou tirando as coisas do curso, mas fato é de que essa continuidade, né, de pensar no como e não só no quanto, acabou sendo deixada de lado. Aí a gente teve esse novo arcabouço fiscal, que ele não tem funcionado como a âncora que eu falei. No primeiro ano do arcabouço, o mercado já não esperava que ele fosse cumprido. O segundo ano, né, que é esse ano de 2025, a gente tem essa mesma questão. Ele não está funcionando como uma tranquilidade, dos agentes econômicos de imaginarem que o governo vai gastar dentro do que seria razoável. E isso é uma coisa muito ruim. Esse arcabouço carece de credibilidade e carece dessa efetividade de ser o que vai fazer com que a gente imagine que o governo vai gastar dentro de parâmetros ali, que ajudem a dívida pública a ficar controlada. Então, certamente ele vai precisar ser rediscutido. O quanto antes houver essa discussão, melhor, né, porque esperar muito pode fazer com que a gente tenha aí, ativos precificando juros maiores, o dólar piorando, como a gente viu no final do ano passado, enfim. Então, quanto antes discutir, melhor. Mas, de novo, quando essa discussão for feita, a discussão não pode ficar somente sobre o quanto o governo vai gastar, mas sobre como o governo vai gastar. E aí, diminuindo o peso dos gastos obrigatórios, desindexando parte deles, enfim, de forma que a gente tenha aí uma sustentabilidade, da política fiscal. Muito bem. Marcela Cauati, economista-chefe da Lifetime Investimentos, obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente. Uma boa semana para vocês por aí. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Boa semana. Obrigada, Marcela.